Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou avaliar todos os filmes que eu assisti em 2024. Então, a ideia era fazer um top 10 com os melhores filmes que eu assisti em 2024, mas eu tive muita dificuldade em chegar em uma seleção e por isso eu achei melhor fazer uma tier list. Esse tipo de vídeo é bem popular aqui no YouTube, mas caso você não conheça o formato, basicamente tier list é uma lista de níveis onde os itens em questão são classificados numa escala de qualidade ou de preferências. Tendo entendido isso, como nesse canal trabalhamos com toque, para esse vídeo não ficar muito poluído, eu vou fazer essa dinâmica por narração. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Como vocês podem ver, eu criei um template com 6 níveis para classificar os filmes e já explicando cada nível de cima para baixo, o nível 5 estrelas é para os filmes que eu simplesmente amei assistir. Já o nível 4 estrelas é para os filmes que eu gostei bastante de assistir, mas que poderiam ser melhores em alguns aspectos. Agora, o nível 3 estrelas é para os filmes que, na minha opinião, fazem o básico, entreter. O nível 2 estrelas é para os filmes que até tinham potencial, mas que para mim falharam no seu propósito. E o nível 1 estrela é para os filmes que eu considero uma perda de tempo. Por fim, o último nível, que é o nível sem avaliação, é para os filmes de 2024 que estavam na minha lista que eu pretendia assistir, mas que por algum motivo eu ainda não fiz isso. E como esse nível não passa de uma grande menção honrosa, eu vou deixar para falar sobre os filmes que estarão nele no final. Dito tudo isso, eu vou seguir a ordem de lançamento e para começar temos o filme Todos Nós Desconhecidos. Esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti em 2024, inclusive eu cheguei a fazer uma review dele, que você pode estar conferindo, mas em resumo, Todos Nós Desconhecidos foi um filme muito diferente do que eu esperava, mas que superou bastante as minhas expectativas. Definitivamente esse é um dos meus 10 filmes favoritos do ano e considerando que ele também se tornou um dos meus filmes favoritos no geral, é óbvio que ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Todos Menos Você. Assim, sendo bem direto, eu não gostei do humor desse filme. E eu não gostei ao ponto de me incomodar, porque o humor de Todos Menos Você é muito pastelão e eu diria até forçado em vários momentos. Porém, o final salvou o filme, que na maior parte foi bem medíocre, e por isso eu vou dar 3 estrelas para Todos Menos Você. Em seguida temos o filme Anatomia de uma Queda. Eu não tenho muito o que dizer aqui, eu gostei da história, mas não é nada revolucionário. Anatomia de uma Queda é sim um filme muito bom, mas pra mim esse é só mais um filme de Oscar que eu assisti, e por isso ele leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Zona de Interesse. Esse também é um filme de Oscar, mas em comparação com o anterior, esse pra mim é um filme bem mais memorável. Zona de Interesse lida com um assunto que já foi muito explorado em outros filmes, mas o impacto que essa narrativa em particular causa vem justamente do fato de que ela diz muito sem dizer quase nada. Eu não digo que eu amei assistir Zona de Interesse, porque não é pra ser uma experiência agradável, mas é um filme que me marcou bastante. Então, ele também leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Meninas Malvadas. Esse foi um dos primeiros lançamentos do ano, mas foi um dos últimos filmes que eu assisti em 2024, porque eu não sabia se eu deveria assisti-lo. O Meninas Malvadas de 2004 é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, então eu tava bem receoso em assistir essa nova versão, que a propósito é uma versão musical. E assim, eu sei que muita gente não curtiu esse filme por causa desse elemento, mas eu diria que as partes musicais carregam o filme, porque o humor que era o forte do original não funcionou aqui. Agora, eu sinto que o propósito dessa versão é conquistar uma nova geração, e sendo assim, só essa geração pode dizer se rolou pra eles ou não. Mas pra mim, infelizmente não rolou, porque eu sinto que a história perdeu a sua essência por medo de ser cancelada. E por isso, Meninas Malvadas leva 2 estrelas. E em seguida temos o filme A Sociedade da Neve. Então, eu já conheci a história, mas eu nunca tinha assistido nada sobre o assunto do filme. Mas esse filme, pra mim, fez um ótimo trabalho em retratar a história em questão. E como eu gostei muito de Sociedade da Neve e não tenho nenhuma ressalva, ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Do Outro Lado da Dor. Então, Do Outro Lado da Dor tá no meu top 10 de piores filmes LGBTs que eu já assisti, e o motivo de eu ter colocado naquele vídeo que eu fiz alguns meses atrás é bem simples. Eu achei o filme muito chato. Assim como Todos Nós Desconhecidos, estamos falando de uma história sobre luto, mas a abordagem dessa produção não funcionou pra mim. Sendo assim, julgando pela minha experiência, o filme leva 2 estrelas. E em seguida temos o filme Assassino por Acaso. Assim, o hype em volta desse filme me fez ficar muito ansioso pra conferi-lo, e quando eu o assisti, eu achei a história muito interessante, mas a personagem feminina, que é um clichê ambulante, me incomodou muito. Mas eu gostei bastante da dinâmica do
filme e o Glen Powell tá ótimo no papel principal, então Assassino por Acaso leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Duna Parte 2, apenas o filme que eu tava mais ansioso pra assistir o ano passado. Assim, eu assisti o filme no cinema e no streaming e tudo que eu tenho pra dizer é que Duna conseguiu ser exatamente o que eu mais queria. Uma franquia adulta de fantasia boa. Por um breve momento eu achei que Animais Fantásticos seria essa franquia, mas foi Duna que me entregou isso sem prometer nada. E sem prometer nada, Duna 2 chegou e foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2024 e também já se tornou um dos meus filmes favoritos da vida. Então, sem dúvidas, ele leva 5 estrelas. Mas em seguida temos o filme O Amor Sangra. Eu não sei exatamente o que eu esperava quando eu fui assistir esse filme e talvez por isso eu fiquei um pouco confuso no final. Eu acho que eu entendi o desfecho, mas eu não sei se eu gostei. Dito isso, O Amor Sangra é um filme muito bom, mas por hora eu acho que ele merece 4 estrelas. E em seguida temos o filme Imaculada. Assim, eu fui assistir Imaculada esperando um terror religioso com elementos sobrenaturais, mas eu recebi um filme meio no estilo Final Girl. Esse filme definitivamente não funcionou pra mim, então ele leva 2 estrelas. E em seguida temos o filme Entrevista com o Demônio. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse filme, além de eu amei. A narrativa é diferente, é cativante e é muito eficaz. Então, sem dúvidas, Entrevista com o Demônio leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme O Bom Professor. Eu assisti esse filme por indicação de um amigo, logo eu não sabia direito o que esperar, mas eu achei a história muito envolvente. Tanto que eu não curti muito assistir esse filme. E eu não curti não porque o filme é ruim, mas sim porque a narrativa é muito angustiante, o que me deixou estressado e consequentemente aliviado quando o filme acabou. E é por causa dessa experiência que ele leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Guerra Civil. Eu achei a premissa muito interessante e eu gostei do filme, porém eu detestei a personagem da jovem fotógrafa. E essa personagem me irritou tanto que quando o filme teve o final que teve, apesar de eu ter entendido, eu fiquei inconformado. Mas é isso, Guerra Civil é um filme muito bom, mas pela minha experiência eu não consigo dar mais que 4 estrelas. E em seguida temos o filme Guerra Sem Regras. Enquanto eu tava assistindo Guerra Sem Regras, toda hora eu ficava pensando, esse filme parece muito o Agente da Uncle. Aí no final, quando apareceu os créditos e eu vi que o diretor era o Guy Ritchie, tudo fez sentido. Só que, ao contrário do Agente da Uncle, eu não curti esse filme. Sério, eu simplesmente não consegui me importar com os personagens nem com a história que foi contada. Eu não diria que é um filme ruim, mas pra mim esse é só mais um filme que foi feito e por isso ele leva 3 estrelas. E em seguida temos o filme Rivais. Agora, se tem um filme que eu assisti em 2024 que me manteve envolvido até o último segundo, foi esse. E a propósito, que final maravilhoso. Mas enfim, Rivais pra mim é o filme que eu não sabia que eu precisava e é óbvio que ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Uma Ideia de Você. Eu gostei desse filme, mas pra mim ele tem 2 problemas. Ele não é tão interessante quanto a história na qual ele teoricamente se inspirou, e sim eu estou me referindo ao polêmico relacionamento da Olivia Wilde com Harry Styles, mas o outro problema é que eu achei a personagem da Anne Hathaway muito chata. Sério, eu não consegui gostar da personagem dela. Mas fora isso, Uma Ideia de Você é um filme bem decente, eu acho que ele merece 4 estrelas. E em seguida temos o filme O Dublê. E aqui temos outro filme que eu também não tenho muito o que dizer. O Dublê é um bom filme pra assistir e desligar o cérebro, e apesar de ter sido um fracasso de bilheteria, eu considero um ótimo blockbuster. Então ele leva 4 estrelas com tranquilidade. Em seguida temos o filme Planeta dos Macacos, O Reinado. Esse era um filme que eu queria ter visto no cinema, mas não rolou porque o cinema da minha cidade priorizou exibir o filme que eu vou falar em seguida. Mas enfim, o que eu posso dizer é que esse filme não é tão bom quanto o filme que encerrou a trilogia do César, mas também não é ruim. Eu diria que ele tá no mesmo nível do primeiro filme com James Franco, que pra mim é um filme 3 estrelas. E em seguida temos o filme Furiosa. Sim, eu não consegui assistir Planeta dos Macacos por causa de Furiosa. Agora, se eu tivesse gravado esse vídeo no dia 20 de dezembro como eu tinha planejado, esse filme não estaria nessa tier list. Uma breve inserção só pra dizer que eu gravei esse vídeo no dia 3 de janeiro, mas enfim, vamos voltar à dinâmica. Basicamente o que aconteceu foi que eu enrolei tanto pra assistir Furiosa que eu acabei esquecendo do filme. Mas tendo assistido eu achei o filme ótimo e realmente é uma pena ele ter sido boicotado por besteira. Mas enfim, é o que é. E assim, eu poderia dar 5 estrelas, mas em comparação com o Mad Max de 2015, que eu acho um filme melhor, eu acho mais justo Furiosa levar 4. E em seguida temos o filme 13 Sentimentos. Esse foi um dos últimos filmes que eu assisti em 2024 e eu demorei pra assistir 13 Sentimentos porque quando ele saiu, meio que havia um consenso de que esse filme era bem chato. E tendo assistido, eu posso dizer que eu concordo. Mas apesar desse filme ter o mesmo problema que Do Outro Lado da Dor, que são protagonistas muito egocêntricos, eu não
não achei ele tão cansativo de assistir quanto o filme da Netflix. Sendo assim, eu vou dar 3 estrelas porque 13 Sentimentos não tem nenhum problema grave, só é um filme chatinho. E dito isso, em seguida temos o filme Divertidamente 2. Então, Divertidamente 2 é uma ótima sequência, mas é uma sequência padrão no sentido de que faz a mesma coisa com alguns elementos novos. Sim, eu poderia dar 5 estrelas porque o filme é ótimo, mas por ser levemente previsível, eu acho mais justo dar 4. E em seguida temos o filme O Exorcismo. Eu só fui assistir esse filme porque eu achei que era uma sequência de O Exorcista do Papa. Um erro estúpido da minha parte, afinal são 2 filmes completamente diferentes que por acaso é sobre o mesmo assunto e com o mesmo ator fazendo o mesmo tipo de papel. Mas enfim, eu descobri que não era uma sequência logo de cara, mas eu segui assistindo mesmo assim, até que eu pensei, pra que eu tô fazendo isso? Porque tipo, eu já não tinha gostado de O Exorcista do Papa e lá estava eu me forçando a assistir um filme parecido ou ainda menos interessante. Moral da história, eu larguei o filme na metade e sendo assim, vamos inaugurar o nível 1 estrela, porque tentar assistir O Exorcismo foi uma verdadeira perda de tempo. Mas seguindo em frente, temos o filme Um Lugar Silencioso, dia 1. Assim, eu entendo a frustração de quem esperava um filme de origem que fosse explicar melhor esse universo, mas eu amei esse filme. Agora, dia 1 me lembra muito o terceiro episódio de The Last of Us, porque de certa forma esse filme pode ser considerado um filler. Mas nos 2 casos eu adorei a história que eu recebi e como eu não criei expectativas em cima desse filme, eu saí 100% satisfeito. Então sim, ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Longlegs, Vínculo Mortal. Eu gostei desse filme, mas eu senti que ele focou demais no aspecto investigativo e quando chegou na parte sobrenatural que tinha muito potencial, não foi tão interessante quanto poderia ter sido. Mas isso não é um problema, é só uma observação pessoal que pra mim me fez dar a esse filme que é muito bom 4 estrelas. E em seguida temos o filme Twisters. Ok, eu sei que vai soar contraditório porque eu dei 4 estrelas para Divertidamente 2 por ser uma repetição do filme original, mas Twisters, apesar de também ser isso, funcionou 100% pra mim. Então, levando em conta apenas a questão da experiência, esse filme leva 5 estrelas porque eu recebi exatamente o que eu fui buscar. Seguindo em frente, temos o filme Deadpool e Wolverine. Seguindo a lógica de Twisters, eu também deveria dar 5 estrelas para Deadpool e Wolverine, porque eu recebi exatamente o que eu fui buscar, um bom entretenimento. Mas como eu peguei todos os spoilers possíveis antes de assisti-lo, eu não fui tão impactado pelo seu elemento mais forte, que é a nostalgia. Então, como esse filme se sustenta apenas de aparições e referências ao passado, eu não consigo dar mais que 4 estrelas. E seguindo em frente, temos o filme Sebastian. Eu vou ser bem direto aqui, eu gostei da história de Sebastian, que é muito interessante, mas a narrativa é um pouco previsível. E sendo assim, esse filme também leva 4 estrelas. E em seguida, temos o filme Armadilha. Eu não tenho sentimentos fortes em relação a esse filme, mas eu diria que a maior armadilha aqui é o fato de que o Shyamalan não consegue escapar da fórmula pela qual ele é mais conhecido. Eu digo isso porque a minha experiência com o filme foi boa na maior parte do tempo, mas o excesso de plot twists no final deixou a trama meio tosca. Mas a Armadilha conseguiu me entreter, então leva 3 estrelas. E em seguida temos o filme Ganymede. Então, esse é um daqueles filmes que tudo indica que vai ser ruim, mas que potencialmente pode surpreender. Pelo menos era isso que eu queria acreditar, mas Ganymede acabou sendo só um filme ruim mesmo. O que é uma pena, porque ele tinha uma premissa interessante. Mas como Ganymede é a representação perfeita da minha definição de um filme 2 estrelas, ele leva 2 estrelas. E em seguida temos o filme É Assim Que Acaba. Eu gostei desse filme, mas eu achei o desfecho meio apressado. Tipo, a forma como a situação se resolveu não me agradou e não foi porque eu achei incoerente, mas sim porque a narrativa não deu tempo pra eu conseguir aceitar as escolhas da protagonista. E por causa desse porém pessoal, É Assim Que Acaba leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Alien Romulus. A minha experiência com Alien Romulus foi bem parecida com Twisters, mas em alguns momentos as ações previsíveis dos personagens me incomodou um pouco. Mas eu gostei bastante desse filme e eu queria dar um destaque para a criatura do final, que é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na vida. O estilo de terror de Alien não é muito eficaz comigo, mas nesse caso eu fiquei bem impactado pela sequência final. Mas pelo que eu disse anteriormente, Romulus leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Não Fale o Mal. Eu não assisti trailers antes de conferir Não Fale o Mal, mas pelo título eu achei que o filme teria um elemento sobrenatural. Mas não, o terror da história é psicológico e assim, sem brincadeira, eu quase tive um ataque de ansiedade assistindo esse filme. O que nesse caso é algo bom, porque esse meio que era o objetivo da narrativa. Porém, a narrativa também é um pouco previsível. Por esse motivo, Não Fale o Mal leva 4 estrelas. Em seguida, temos o filme A Substância. O meu primeiro instinto quando eu fui avaliar A Substância no TV Time era dar 4 estrelas, porque o filme extrapola demais em alguns momentos. Porém,
Porém, essa minha percepção vem de um lugar de lógica, e esse filme não tem a intenção de ser algo lógico. Afinal, temos uma pessoa adulta saindo de dentro da outra pelas costas. E nesse sentido, visualmente, esse é um filme muito desconfortável pro meu gosto, tanto que eu nunca mais quero assisti-lo novamente. Mas simbolicamente ele cumpriu seu objetivo de uma forma brilhante. Então, analisando a substância pelo que o filme se propõe a ser, eu acho mais do que justo ele levar 5 estrelas, porque ele é muito original. Mas seguindo em frente, temos o filme Robô Selvagem. Eu vou ser bem breve aqui, até porque eu não tenho muito o que dizer sobre Robô Selvagem, além de essa é talvez a minha animação favorita de 2024. Eu amei esse filme e sim, ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Coringa Delírio A2. O último vídeo do meu canal é uma review de Coringa Delírio A2, então eu também não vou me estender aqui. Mas apesar do filme ter sido bem melhor do que eu imaginava e inicialmente eu achar que ele merecia 4 estrelas, um musical que eu assisti mais recentemente e que eu vou falar mais na frente mudou a minha percepção sobre essa produção. Então, hoje, Coringa 2 leva 3 estrelas. E em seguida temos o filme Conclave. O filme é muito bom, mas eu achei o final um pouco anticlimático. Tipo, eu sabia que o personagem que se torna Papa iria ser o escolhido desde o primeiro momento em que ele foi mencionado. Dito isso, eu gosto da atmosfera de tensão da narrativa e o filme tem sim ótimas atuações, mas por eu achar que Conclave poderia ter sido mais ousado do que foi, ele vai levar 4 estrelas. E em seguida temos o filme Memórias de um Caracol. Memórias de um Caracol lembra bastante o Pinóquio do Guilherme Del Toro, tanto no visual quanto na narrativa, e enfim, Pinóquio é um filme que eu amei bastante. Porém, a minha única ressalva com esse filme é que ele não conseguiu me emocionar. Tipo, o filme é tão melancólico que eu senti um senso de alívio quando acabou, o que não significa que eu não gostei do que eu assisti. Eu apenas não tive a reação que o final queria me induzir a ter. Dito isso, eu ainda vou dar 5 estrelas porque essa minha ressalva pessoal não muda o fato de que o filme é ótimo. Mas seguindo em frente, temos o filme Jurado número 2. Esse foi um dos últimos filmes que eu assisti em 2024 e eu vou ser bem direto. Jurado número 2 tem uma premissa muito interessante que me manteve envolvido o filme inteiro e que entregou uma conclusão que pra mim foi muito satisfatória. Então, ele leva 5 estrelas. E em seguida, temos o filme Herege. Esse era um dos filmes que eu mais queria assistir na reta final de 2024 e eu posso dizer que eu gostei bastante de Herege. Porém, eu não achei o elemento religioso tão interessante quanto eu esperava que seria. Tipo, em vários momentos eu senti que eu tava assistindo uma apresentação de PowerPoint de uma pessoa que assistiu Zeitgeist. Então, não, eu não fiquei muito impressionado com a abordagem do tema. Agora, Herege é sim um bom terror psicológico, mas a melhor parte desse filme é, sem dúvidas, o Hugh Grant, que tá ótimo no papel principal. Dito isso, o filme leva 4 estrelas. E em seguida temos o filme Anora. Então, eu fui assistir Anora me apoiando apenas numa afirmação de que esse era um dos melhores filmes de 2024. Eu não vi trailer nem nada, e sendo assim, na primeira meia hora eu tava bem cético sobre esse filme ser tudo isso mesmo. Mas eu posso dizer que quando a trama realmente começa, o filme me ganhou completamente. A narrativa imediatamente me lembrou o filme Tangerina, que eu não sabia quando eu fui assistir Anora, mas é do mesmo diretor. Mas ao contrário de Tangerina, que eu não achei tão gostoso de assistir, Anora foi um dos filmes mais divertidos que eu assisti o ano passado. Eu não esperava uma comédia quando eu fui assistir esse filme, mas eu acabei recebendo uma trama hilária que merece muito 5 estrelas. E em seguida temos o filme A Verdadeira Dor. Eu também não tenho muito o que dizer aqui, esse filme realmente é muito bom, mas não me impressionou ao ponto de eu achar que ele merece 5 estrelas. E assim, um leve problema desse filme é o fato de que o Kieran Culkin segue sendo o Roman Roy nesse papel, o que me tirou da história várias vezes. Mas é isso, A Verdadeira Dor tem ótimos momentos, mas no geral é um filme 4 estrelas pra mim. Mas seguindo em frente, temos o filme Gladiador 2. Assim, eu tava tão ansioso pra assistir esse filme que eu assisti na pré-estreia. Gladiador 2 é uma sequência nostálgica, então eu sabia que seria no molde do primeiro filme, mas ao contrário do original, eu não gostei do final. Não estragou minha experiência, mas pra mim o filme desanda muito no terceiro ato, que é bem fraco. No geral, eu gostei de Gladiador 2, mas eu não consigo dar mais que 3 estrelas porque o filme tinha tudo pra ser bem melhor. Mas é isso, e em seguida temos o filme Wicked. Eu tava tão animado pra Wicked que eu tava disposto a assisti-lo dublado, já que essa é a única opção no único cinema da minha cidade, mas por algum motivo o filme não chegou aqui. Eu não sei o que aconteceu, porque quando eu fui assistir Gladiador tinha um
totem enorme de Wicked na entrada, mas é isso. Tive que esperar sair digitalmente, o que aconteceu dia 31 de dezembro. E nesse sentido, esse foi o último filme que eu assisti em 2024 e o primeiro que eu assisti em 2025. E não, eu não virei o ano assistindo Wicked. Eu assisti o filme dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro eu assisti outra vez porque eu simplesmente amei Wicked. E sim, foi o Wicked que me fez rever a minha perspectiva sobre Coringa 2, porque esse filme sim é um musical de verdade. E enfim, tendo dito tudo isso, é óbvio que ele leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Flow. Eu disse que Robô Selvagem possivelmente era a minha animação favorita de 2024, mas ele meio que divide essa posição com Flow. Porque assim, eu não tava esperando nada de Flow e acabou que essa foi uma das animações mais bonitas que eu já assisti até hoje. Isso sem dizer uma única palavra. Esse filme é maravilhoso e sim, ele também leva 5 estrelas. E em seguida temos o filme Operação Natal. Eu não fui assistir Operação Natal esperando o filme do ano, nem nada do tipo, mas me surpreendeu como esse filme, que tinha tudo pra ser um bom entretenimento, não conseguiu ser nem isso. Esse filme tem pelo menos 30 minutos a mais do que precisava, o que acabou deixando a narrativa com um ritmo horrível. Mas em resumo, Operação Natal é o clássico filme de streaming onde despejam um caminhão de dinheiro na estética e quase nada na substância. Dito isso, eu deveria dar só uma estrela porque esse filme é, na minha opinião, um grande desperdício, mas eu vou dar 2 porque eu amo Chris Evans. E por fim, temos o filme Bagagem de Risco. Esse é um filme muito bom tanto na ação quanto no suspense, mas ele tem muitas conveniências de roteiro que me impediram de embarcar completamente na situação proposta. Ainda assim, Bagagem de Risco é um filme bem decente no que se propõe a ser, então leva 3 estrelas. E agora, já indo para as menções honrosas, para começar, temos o filme Maré Alta, que é um filme que eu tô esperando para assistir desde o começo de 2024, mas que nunca chega até mim. Tirando 2 exibições especiais no Rio e em São Paulo, Maré Alta não foi exibida nos cinemas do Brasil. E apesar de recentemente ter sido liberado para alugar digitalmente nos Estados Unidos, o filme segue inacessível. E é isso. Eu não sei quando eu vou conseguir assistir Maré Alta. Em seguida, temos o filme Ainda Estou Aqui. Esse filme até foi exibido na minha cidade, mas na semana em que ele estava em cartaz, não deu certo de eu ir e acabou que eu não assisti até hoje. Então só me resta esperar pelo lançamento digital. Mas seguindo em frente, temos o filme Queer. Apesar de estar sendo exibido nacionalmente, esse é um tipo de filme que nunca chega na minha cidade. Sendo assim, quando eu conseguir assisti-lo, talvez eu faça uma review aqui no canal, mas por hora ele vai ficar sem avaliação. E em seguida temos os filmes Moana 2, Sonic 3 e Mufasa. 3 filmes que foram e ainda estão sendo exibidos na minha cidade, mas que eu não fiz questão de ver no cinema e vou esperar sair no streaming. E em seguida temos os filmes Todo o Tempo que Temos e A Ordem. Eu tô com os 2 filmes baixados, mas eu não assisti Todo o Tempo que Temos porque eu tenho um pouco de preguiça de filmes que misturam romance com doenças e por isso eu não animei a assisti-lo ainda. Já A Ordem eu quero muito assistir, mas eu não tô com cabeça pra consumir a história desse filme que de certa forma tá bem próxima da realidade nos últimos meses. E em seguida temos o filme Emilia Paris. Então, eu não assisti esse filme ainda porque eu não tive tempo pra parar pra assisti-lo, mas como ele é um favorito nas premiações, eu vou tentar fazer isso em breve. E pra encerrar as menções honrosas, temos os filmes Nosferatu e O Brutalista. Eu quero muito assistir os 2, mas Nosferatu, pra variar, não chegou na minha cidade e eu acho que O Brutalista ainda não chegou no Brasil. Mas é isso, gente. 2024 foi o ano que eu mais assisti filmes em muito tempo e eu não sabia como explorar esse fato em um vídeo. Mas eu espero que a ideia de fazer essa tier list tenha funcionado. Acabou que o meu principal critério de avaliação foi a minha experiência. Eu não quis ir para um lado muito técnico porque, enfim, já temos muitos especialistas no assunto fazendo isso pela internet afora. Então eu optei por fazer algo mais pessoal e tendo entendido isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.